E aí galera, prontos para mais um Comunidade Plus? Eu quero dizer para vocês que nós já estamos entrando na fase final do nosso contexto bíblico e as nossas lições do Comunidade já estão chegando ao fim, já estamos no episódio 9. Só faltam 4 lições depois dessa para que a gente encerre esse trimestre. E lembrando para você que já está chegando a hora de você renovar a sua assinatura da lição da Escola Sabatina. Então vai juntando aquela grana, coloca no cofrinho, faz investimento. Eu não sei como é que você vai fazer, mas já vai separando, se planejando para você renovar a sua assinatura da lição da Escola Sabatina, que está sensacional. O contexto bíblico veio para ficar e essa nova roupagem veio trazendo também essa novidade que é o Comunidade Plus. Tá pronto? Hoje vamos estudar juntos a aliança com Davi. O povo continuou a pecar, mesmo depois de Adão e Eva, de Abraão, de Moisés, o povo no Egito. A galera continuava pecando, eles já estavam na terra prometida, mas mesmo assim o ciclo de iniquidade parecia que não teria mais fim. Aí o povo começou a duvidar, gente, será que vai vir mesmo esse descendente? Será que Deus vai continuar cumprindo a sua aliança para conosco? A época que antecedeu a monarquia foi uma época complicada no período dos juízes, onde o povo vivia sob a servidão de diversos povos daquela terra, né? O povo cananeu, o povo filisteu e tantos outros grupos. Mas chegou um determinado momento que quando todo mundo pensava que Deus já não iria mais cumprir a sua aliança, ele renova ela através de um homem, um rei, o rei Davi. A promessa que Deus dá para Davi, novamente, é que não vai faltar sucessor ao seu trono, ou seja, Deus permanecerá fiel à aliança mesmo depois da monarquia ter sido estabelecida. Se você voltar um pouquinho na história, você vai lembrar que não era plano de Deus que o povo tivesse um rei, mas o povo continuou insistindo e Deus disse, vai Samuel, unge um rei para esse povo aí, porque se eles estão querendo, mesmo assim eu vou continuar usando vocês, usando esse povo para a linhagem do Messias. E isso é sensacional, porque Deus ele atua mesmo no meio das nossas interrupções dos seus próprios planos. Quando a gente tenta desviar a rota e criar um atalho, a gente descobre que ele sempre traça os melhores caminhos. E essa semana nós vamos estudar um pouquinho a aliança de Deus com Davi. Cara, Davi é o personagem bíblico mais citado da Bíblia, inclusive mais citado do que o próprio Jesus nominalmente. Então quando você pensa que o nome de Davi aparece mais na Bíblia do que o nome do próprio Jesus, você começa a entender que esse cara foi decisivo para a aliança de Deus para com o seu povo. 66 capítulos da Bíblia descrevem a história desse rei de Israel. E hoje a gente vai refletir nessa história e pensar um pouco na maneira como Deus se revelou para esse seu servo, que era bem vacilão. E por isso nós vamos abrir agora um diálogo com o nosso grupo para que as perguntas sejam feitas, afinal de contas todo mundo sabe nem que seja um pouquinho da história do rei Davi. A primeira coisa que nós devemos parar para refletir é que na época de Davi já haviam se passado aproximadamente 3.000 anos desde que Deus tinha feito a sua promessa aos patriarcas. E cara, o povo esperava insistentemente e ansiosamente por essa promessa. O povo esperava que a promessa se cumprisse. Às vezes eles desacreditavam em Deus, mas eles sempre eram chamados a retornar para a sua fé inicial. Se o povo teve que lidar com quase 3.000 anos de espera até Davi e depois demorou quase mais 1.000 anos para que a promessa se cumprisse, e se o povo teve que esperar aproximadamente 3.000 anos até Davi para Deus renovar a aliança e depois mais 1.000 anos aproximadamente para que Jesus viesse e a aliança enfim fosse concretizada e fosse cumprida de fato, o que isso nos ensina sobre como devemos esperar as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida? Porque eu sei que você é um pouquinho impaciente. Nós hoje fazemos parte dessa geração miojo, a geração que vive com o pé no acelerador. E o que a gente que gosta tanto do que é instantâneo pode aprender com essas pessoas que esperaram por milênios, esperaram mais do que a própria vida para ver a promessa de Jesus se cumprindo? Você está pronto para isso? Conversa um pouquinho com a tua galera sobre esperar o tempo de Deus para que se cumpram as promessas de Deus. A segunda pergunta nos leva a refletir sobre os detalhes da vida desse homem de Deus que, em nenhuma hipótese, pode ser considerada sem pecados. Nós sabemos que o rei Davi teve sua vida muito bem detalhada e assim também foram os seus pecados. Davi não foi um exemplo de pai, porque basta você olhar a família dele, você ia ver a bagaceira que era. Davi não foi um exemplo de rei, porque você vai ver que daqui a pouco ele vai contar o exército e vai fazer com que o povo caia em uma praga, porque simplesmente ele queria saber qual era o tamanho do poder dele. Davi também não foi um exemplo de marido. Davi não foi exemplo de amigo. Lembra de Urias, né? Lembra dele? Era amigão, ó, amigão e você sabe como terminou a história, né? Então se Davi vacilou em tantas áreas da vida, o que é que fez Deus chamá-lo de um homem segundo o seu coração e manter firme a sua aliança para com Davi? Qual que era a característica distintiva de Davi nos seus tempos para que Deus se agradasse dele? Eu vou dar um chute aqui. Davi pode não ter sido um exemplo de pai, de rei, de marido, de filho. Davi pode não ter sido exemplo de nada, mas ele foi um exemplo de arrependimento. Afinal de contas,
Por alguma razão, Deus decidiu fazer do arrependimento a virtude daqueles que vão viver para sempre. E você? O que você acha que Davi tinha que Deus continuava olhando para ele com fidelidade e graça, mesmo a despeito dos seus pecados? Conversa aí com a tua galera, isso vai render um bom papo. A terceira pergunta ela é bem provocativa, porque se Davi foi esse cara tão mau exemplo assim como a gente citou e as pessoas acabaram sabendo disso, você não acha que andar com Davi feria a reputação de Deus? Você acha que Deus está ligando para a reputação deles ou para a própria reputação? Ou você pensa que Deus está ligando para algo mais profundo? Conversa um pouco sobre isso com a tua galera. Eu tenho certeza que muitos vão sair daí curados por pensarem que Deus não conseguiria andar com eles, mas mesmo assim, olhando para a história de Davi, eles vão perceber que a aliança de Deus se mantém firme, independente dos nossos erros, das nossas falhas e de quem nós somos. Nós nos vemos no próximo Comunidade Plus.